pessoal olha assim, pô, ele é pastor, pô, um cara sério. Mas eu vejo Deus um Deus muito bem-humorado, entendeu? Eu vejo um Deus muito bem-humorado. A Bíblia mesmo diz lá no livro de Salmos que ele é um Deus que ri, né? Ele ri da audácia dos inimigos querendo destroná-lo, por exemplo. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ele é um homem de Deus. Todos os dias entra na sua casa, aqui na RTV, com a palavra da salvação. É isso mesmo, pastor José Carlos? É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Alegria estar aqui com você. Não, que prazer lhe receber, pastor. Agora, vem cá, estávamos conversando em off. Como é que você acha assunto todo dia, cara, para falar na igreja? Você vem para a TV? Todo dia tem assunto, pastor? Olha, eu sempre costumo dizer que a vida muitas vezes nos deixa sem palavras. Deus sempre tem o que dizer. E quando você busca na fonte inesgotável, que é a palavra de Deus, então tu sempre tem algo para poder repartir com alguém. Sempre vai ter um papo. Sempre tem. A palavra de Deus também é um livro que trata de assuntos variados. Então você pode abordar qualquer assunto que a Bíblia terá um viés para te dar um entendimento, uma visão, uma ótica de qualquer tipo de assunto que você necessitar ou que as pessoas necessitarem de um conhecimento maior ou até mesmo tirar uma dúvida, um questionamento que possa ter. Então a Bíblia sempre tem isso. Então por isso que nós temos sempre um assunto, sempre temos uma palavra para compartilhar. Além disso, sobre tudo isso, temos a inspiração do Espírito Santo, que isso pesa muito. Um momento, muitas vezes, você até faz um esboço e não consegue falar nada daquilo que você esboçou. Vem Aquela algo totalmente novo? inspiração vem algo totalmente novo. Canso de subir no altar com algo preparado. Quando chego ali, vem na mente outra palavra e a inspiração vem, então fala-se outra coisa e aquele esboço fica guardado, às vezes nem nunca falo sobre ele. Tá, pastor, mas sempre esteve no caminho da luz ou já caminhou nas trevas também? Como é que foi? Desde os 3 anos de idade, meu pai, que converteu-se ao Evangelho, me levou para a igreja. E eu me criei dentro da igreja evangélica, minha infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, nunca saí da igreja. Depois me casei. Nunca deu uma desviadinha há 32 anos, não. Nem uma desviadinha, pastor? Não. Poxa, sempre? Fiquei sempre na igreja, sempre na igreja. Claro que um dia eu tive que tomar uma decisão. Filho de peixe, peixinho é. Agora filho de crente, crentinho não é. Ah, não? Tem isso também? Claro. Porque a decisão é algo do livre-arbítrio de cada um. Não é porque eu nasci debaixo de uma cultura religiosa que eu seja obrigado a viver naquela cultura religiosa. Não, eu depois que cresci, lá pelos meus 12, 13 anos, eu analisei e comparei aquilo que eu vinha sendo ensinado com aquilo que o mundo, que as pessoas ou que o universo religioso me oferecia. E chegou um momento que eu tomei uma decisão por Cristo, uma decisão de tê-lo como meu pessoal Senhor e Salvador. Então, não é porque eu era filho de pais evangélicos que automaticamente eu era evangélico. Mas não. Tinha uma cobrança maior, pastor, ou não? Não, havia o ensino de princípios. Não é uma cobrança. Quando você fala de ensino por princípios, não é uma cobrança. Você é indicado para fazer determinada prática dentro de princípios bíblicos, naturalmente, princípios da palavra de Deus. Quando eu olho aquilo e percebo que aquilo tem coerência, quando eu olho os princípios da palavra de Deus e percebo que ele me conduz por caminhos retos, por caminhos planos, eles evitam os problemas, evitam as dificuldades, então é natural que pela minha inteligência vou preferir andar naquilo ali, então eu não preciso de cobrança. Quando eu ando pelos princípios de Deus e percebo que esses princípios me conduzem por caminhos planos. Não preciso de cobrança. A própria prática me leva a entender que é o que eu posso ter de bom, de melhor da vida, que é o dom da vida, aquele que me deu a vida. Então, se nele eu tenho a fonte da vida, a fonte do conhecimento, eu não preciso ser cobrado para andar pelas veredas dele. É natural. É natural. Tá, e quando é que você decide virar pastor? Eu não decidi. Foi um... Que pastor, as pessoas perguntam, qual é a sua profissão? Eu disse, eu não tenho profissão.
Pastor não é profissão, pastor é vocação. E eu nunca quis ser pastor. Muita gente pode querer, mas nem todo mundo vai conseguir. Exatamente, porque é uma vocação, é um chamado. Eu mesmo não queria. Sinceramente, diante de Deus, eu não queria ser pastor. Eu queria, como eu sou músico, eu tocava já e tal, eu disse, não, eu quero ser um músico e fazer meus trabalhos e tal, e ter minha vida profissional. Eu sou formado em técnica em agropecuária, eu comecei a trabalhar numa fábrica de ração, eu tinha fórmulas de ração, eu ajudava a fazer, eu fazia pequenas cirurgias em animais, porque eu tinha essa habilidade, e era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu disse, para que eu vou ser pastor, se eu tenho o que eu gosto? E justamente, eu não me tornei pastor porque eu não tinha o que fazer. Eu não me tornei pastor porque eu não gostava do que eu fazia. Amava muito o que eu fazia. Mas eu me tornei pastor porque eu senti um chamado. E essa vocação estava dentro de mim. E quando eu senti o chamado foi quando eu saí lá de Cachoeirinha e vim para Santa Catarina, em Criciúma. Você veio direto para Criciúma? Exatamente. Cuidar de um pequeno grupo de 14 pessoas. Que a gente havia dado a ideia a eles para procurar outra igreja. Tem tantas igrejas evangélicas, mas eles disseram, não, nós estamos juntos por um propósito. Como que os 14 não se enquadravam? Não é que não se enquadravam, eles sentiam um propósito, uma direção específica para estarem juntos, uma missão. Entendeu? Não é porque você é um apresentador que você agora vai ser apresentador de qualquer TV, não. Você é apresentador dessa TV. Existe um propósito específico agora. Daqui um pouquinho você pode ser lá, sei lá, do SBT, da Globo, mas hoje é aqui. Então aquelas pessoas sentiam que para aquele momento que eles estavam vivendo, havia um propósito de Deus para eles estarem juntos. Mas não havia um líder. E é onde me chamaram. E me mandaram numa missão kamikaze. A igreja chamou você e falou, a igreja chamou, disse assim para mim, tem um negócio lá, é kamikaze, isso é ida sem volta. E eu vim certo disso. A família aceitou bem, pastor? Aceitou porque minha família é cristã, evangélica, meus pais se sentiram muito honrados de eu ter atendido esse chamado. Aceitaram, não, ficaram muito felizes, né? E eu vim para cá, aqui constituí família, né? Eu já era casado, mas não tinha filhos ainda. E aqui os meus filhos são todos catarinenses, os 2 casais que eu tenho de filhos são catarinenses, e isso muito me alegra, e porque aqui acabei formando aqui a minha caminhada sacerdotal. Aqui quando? Quando é que você veio para cá? 1993, 28 de agosto de 1993, eu cheguei em Criciúma. Não sentiu perdido? Olha, como diz um amigo meu, mais perdido que Adão e Eva no Dia das Mães. Eu fiquei, sim, no primeiro momento, porque mesmo sendo um estado vizinho, tem coisas que você fala e é diferente aqui, né? Eu pedi cavaquinho, eu pedi a cueca virada, até hoje ainda peço, né? E lá outras também coisas, e os costumes pão também. Né? Cacetinho, lá cacetinho, também? Tem essas brincadeiras? Exatamente, tem. Mas lá é muito normal isso, né? E o pão doce é massinha. Eu cheguei, me dá uma massinha. O cara disse, não, mas massa de modelar? Não, massinha é o pão doce. Pão doce. Eu pedi massinha, o cara achava que eu queria comprar massa de modelar. Mas assim também em relação à cultura. Querendo ou não, há diferença, né? Por exemplo, aqui as pessoas têm muito aquela coisa da família, o sobrenome da família. Isso, na região de Porto Alegre, não importa muito o teu sobrenome. Não tem como ter, né? Porque é tudo meio Silva, Silveira e tal, né? Então, aqui não tinha muito de sobrenome, então as famílias meio que tinham essa... E tu sentia, nesse contexto, assim, pô, mas eu não tenho o sobrenome de ninguém aqui. Meio excluído? Né? É meio por fora. Mas, na verdade, essa questão de exclusão é uma decisão também. Eu resolvi me incluir e, graças a Deus, essa cidade me abraçou, as pessoas me abraçaram, hoje temos um bom relacionamento, começamos um trabalho também a nível de cidade, que é o que nós chamamos de Conselho de Pastores. Eu sou um dos fundadores, em 94, fizemos a primeira marcha para Jesus em Criciúma, e de lá para cá eu tenho me reunido com um grupo de amigos, pastores de denominações diferentes, como a gente sabe que o povo evangélico tem várias denominações, com sistemas diferentes, liturgias diferentes, mas todos seguem um só livro, única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. E você uniu todos eles? Sim, a gente se junta aí, a gente faz a marcha para Jesus todo ano. Não dá discussão? O pastor não fica discutindo um com o outro? Claro, a discussão dentro do respeito e tal, mas tranquila? No Conselho de Pastores nós temos uma questão muito clara. Não se discute questões doutrinárias, porque isso é a particularidade de cada um, e nem questões políticas partidárias.
não se discute. Recebemos os políticos que quiserem ir, qualquer pessoa que quiser ir na nossa... Não, eu queria lá ser apresentado, eu sou um médico e gostaria de ser conhecido entre a comunidade dos pastores aí. Beleza, vai lá. Eu sou um político, eu sou um vereador, eu sou o prefeito, eu sou isso, eu sou o Mano Dal Ponte, eu apresento o programa Humanos, eu queria ser conhecido de vocês e tal... Você vai lá, não tem problema nenhum. Mas não se discute questões religiosas. Nem, mesmo você não sendo evangélico, isso não entra em pauta. Você vai ser sempre bem-vindo. Então, a nossa principal meta como Conselho de Pastores é a unidade e a capacidade de, mesmo estando em diferentes denominações, sermos amigos. Que é umas coisas difíceis que nós mais temos na vida é ter amigos. Né? Você fez muitos amigos aqui? Fiz. Em Criciúma? Tenho muitos amigos aqui. Mas demorou, pastor, para os primeiros aparecerem? No começo, não demorou muito porque eu sou muito comunicativo. Isso eu já notei, né? Desde o primeiro dia que eu cruzei contigo aqui, já estava... Mesmo que tu não fala comigo, eu vou falar contigo, né? E às vezes eu chegava assim, eu sou muito comunicativo, às vezes eu chegava num lugar que as pessoas não me conheciam, eu dava bom dia, né? As pessoas assim... Ninguém às vezes não respondia, ou não estava bem no dia, né? Então eu passei a chegar nos lugares e dizer assim, bom dia só para os vivos. O pessoal já te olhava... Bem, se estava vivo, teria que responder, né? Então eu começava a quebrar o gelo em relação, e sempre falando algumas coisas assim, porque muitas vezes a pessoa olha assim, pô, ele é pastor, pô, um cara sério. Mas eu vejo Deus um Deus muito bem-humorado, entendeu? Eu vejo um Deus muito bem-humorado. A Bíblia mesmo diz lá no livro de Salmos que ele é um Deus que ri, né? Ele ri da audácia dos inimigos querendo destroná-lo, por exemplo, quando Davi se levanta contra os exércitos dos filisteus. Deus é muito bem-humorado, ele é um Deus de alegria, tanto que no livro de Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força, entende? Então, uma das coisas que eu cultivo na vida cristã e que é um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Obrigatoriedade na vida do pastor de ler a Bíblia inteira? Isso é uma regra básica ou não? É uma questão básica, que qualquer pastor que quando vai estudar, ele vai fazer um curso teológico, naturalmente ele vai ter que ler a Bíblia. Vai ter que ler. É a mesma coisa você formar alguém na língua portuguesa, o cara nunca lê um livro. Não tem como, né? E se a Bíblia é o principal livro da onde ele vai estar extraindo as mensagens, como ele não vai poder ler? Agora, ele tem que ler a Bíblia toda, ele deve ler a Bíblia toda, isso é praticamente automático, né? Mas o estudo e a meditação na palavra, é isso que se faz muito importante, porque você pode ler como um livro comum. Né? Vai passar e deu. Vai passar e deu, entendeu? Mas quando você começa a ler a Bíblia e meditar a respeito e criar uma ligação que existe, por exemplo, do velho com o novo, profecias que aconteceram no velho, que se cumpriram no novo, e coisas que estão acontecendo hoje, que já estão lá na Bíblia, né? Por exemplo, a Bíblia fala dos carros de alta velocidade. Os carros que nós temos hoje andando já fala na Bíblia. No livro do profeta Amós, o profeta falou que haviam carros que eram rápidos e tal, e tal, e tal. Só que ele comparava com os carros da época, aquelas bigas, né? Mas já havia uma profecia a respeito disso, do que estaria acontecendo hoje. Então, a Bíblia tem isso. Então, tu começa a fazer essa correlação, né? Você começa a perceber que a Bíblia se encaixa. Ela se interpreta a si mesma. Você não precisa de nenhuma grande... mas eu conheço homens que pouco sabem ler. Meu pai é um homem que lê muito pouco. E ele tem um entendimento da Bíblia tremendo, entende? Ele consegue trazer uma correlação entre versículos e capítulos que eu fico pasmo, e ele mal assina o nome. Vamos falar disso na volta? Pode ser? Eu tenho o prazer de receber aqui comigo hoje ele que é pastor, o pastor José Carlos, aqui da RTV. Rapidinho, eu já volto, é só o tempo... Fazer uma pregaçãozinha? Dá tempo. Dá tempo. Rapidinho. Voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma, canal 19, 53.1 da TV aberta, 20520 da NET, online no www.rtv.net.br. Perdeu o programa Humanos? Simples, vai lá no YouTube ou no Spotify. No YouTube com imagem, programa completinho, e no Spotify só o áudio em podcast para você. Humanos Talk Show sem H, você vai curtir todas as entrevistas completas, inclusive esta, com o pastor José Carlos da Igreja... Apostólica, o Caminho de Deus. Não falamos, né, no primeiro bloco. Esquecemos o nome da igreja, pô. Pastor, geralmente uma igreja tem um dono, como é que funciona? Não, a igreja, instituição, ela tem que ter um CNPJ, porque ela faz parte disso. Mas a igreja...
mística, a igreja bíblica, o dono é Jesus. Eu lembro que uma vez, quando houve a ascensão no prefeito, que era do PT, o povo dizia muito, o PT vai mandar fechar as igrejas, porque o PT não gosta de igreja evangélica, e tal, e tal, e tal, e tal. E eu lembro que esse candidato procurou o conselho de pastores, e uma das coisas que ele falou foi isso, que ele estava ouvindo assim entre pastores e membros de igreja, se o PT ganhar aqui em Criciúma, vai fechar tudo. Vai fechar as igrejas, ou vai mandar fechar, ou vai dificultar. E aí ele veio perguntar, e na época eu estava coordenando o conselho de pastores, eu disse, olha, o problema é o seguinte, a questão é o seguinte, fechar uma denominação até pode, qualquer um pode. Porque ele, de repente, pode se cercar de leis, sei lá, até pode. Pode fechar lá uma denominação, não está enquadrada no sistema e tal. Agora, fechar a igreja é mais complicado. Vai demorar um pouquinho mais. Porque o dono dela é o próprio filho do Criador. E é meio difícil derrubar o homem. Chega lá, né? Chega nele, né? É complicado para fechar a igreja. Tanto é que estão tentando fechar, queimando vivos muitos dos discípulos. Pedro, o apóstolo, foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, um dos grandes apóstolos. Muitos cristãos foram mortos, mas até hoje a igreja continua. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. O que mudou, pastor, para você nesses 20 anos que você está aqui em Criciúma? Para mim mudou... Do ponto de vista religioso, do ponto de vista da igreja. Porque mudou primeiro por quê? Porque antes, dentro da igreja, eu fazia parte de um ministério, eu fazia parte e caminhava com pessoas que estavam dentro de um ministério. Aqui não, aqui eu vim para liderar uma denominação, a qual acabou tornando-se aqui a matriz, que a matriz era em Porto Alegre, acabou a matriz se transferindo para cá. Tal foi o crescimento que nós tivemos aqui. Mudou porque eu tinha uma visão de fora, entende? Agora eu passei a olhar de dentro para fora. A responsabilidade aumentou muito? Muito, 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 muito. Porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus, nós temos um compromisso com os princípios da palavra de Deus. E vivemos num mundo hoje que nem sempre bate com os princípios da palavra de Deus. Então, o compromisso aumentou bastante. Por quê? Porque você tem que guiar pessoas. O pastor, essencialmente, ele é um conselheiro. As pessoas geralmente batem na porta do meu gabinete, geralmente para pedir um conselho, para tirar uma dúvida, para ver um questionamento até bíblico. E lhe contam de tudo, imagino. Suas vidas inteiras. Sim. Muitas pessoas contam suas vidas inteiras. Porque muitas vezes querem saber como resolver isso, como resolver aquilo, então não tem muitas vezes como saber resolver se não contar. E não é perigoso você... não é palpite, né? Você dá um conselho para alguém, pastor, a responsabilidade não aumenta muito mais ainda? Aumenta muito mais e por isso é um conselho. Eu não estou ali impondo à pessoa que ela faça aquilo. Eu vou dar um direcionamento, eu vou chegar e vou dizer, olha, há um princípio, o princípio é esse. Por exemplo, a pessoa, ela, como já aconteceu, a pessoa dela agredir o seu cônjuge, por exemplo. Aí o que eu dei conselho à pessoa agredida? Olha, você não pode continuar nesse jeito. Mas eu gosto dele, mas ele é isso, mas é aquilo, mas pode acontecer. Aí eu falei para ela, olha, e se acontecer de novo, se você não denunciar, quem vai denunciar sou eu. Por quê? Porque eu também tenho um compromisso diante das leis e diante das autoridades. Se acontecer alguma coisa com a senhora, através dessa criatura que está te agredindo, eu vou também ser chamado pelas autoridades. Você virou cúmplice quase. Exatamente. Né? Vamos perguntar, onde é que você estava que você não ajudou essa pessoa? Então, eu me torno responsável de aconselhar e responsável em indicar o caminho certo e fazer a coisa certa, mesmo que muitas vezes a pessoa acha que não deve ser. Já se arrependeu de algum conselho? Eu já me arrependi de muitas vezes não dar o conselho. Muitas vezes deixar a pessoa mais livre, entendeu? E tal. Por quê? Porque quando eu dou um conselho, dou uma orientação, e alguns dizem, né, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas o conselho, ele é bom quando ele é analisado. Por isso que quando eu dou um conselho, eu digo para a pessoa, analisa, faça suas comparações
Você não tem que ser um robô aqui, qual eu vou dizer, faça isso, você vai lá e faz. O pastor disse que eu tenho que fazer. Não, o que o pastor disse? Eu tenho que ver, primeiro, a coerência com os princípios. Se eu estou pregando um evangelho, se tem coerência com os princípios do evangelho. Então, eu não tenho que pregar uma palavra que eu acho bonita, ou que eu acho legal, ou que eu acho que não vai ser chato para as pessoas, não. E geralmente eu falo lá na igreja, eu não prego para agradar as pessoas, eu prego para ensiná-las. Um pai muitas vezes ensina o filho, na hora do ensino, ou até mesmo da disciplina, ele não se agrada muito. Mas lá na frente ele vai agradecer. Quando ele pensa, né? Depois ele reflete e tal, e diz, bom, meu pai. Ou também se arrepende, né? Por que eu não fiz o que meu pai disse? Mas já dormiram na tua pregação, não? Já viu gente dormindo? Pode, acontece. Por mais... Porque às vezes a pessoa vem muito cansada. E nossos cultos são à noite. As reuniões são à noite, né? Então, a pessoa vem muito cansada, já Você não sabe a carga que ela tem, né, pastor, também? Exatamente. A pessoa às vezes dorme ou cochila assim, né? E já aconteceu. Eu já cochilei diante de pregadores e de pregadores renomados e eu querendo ouvir. Sabe quando você está vendo um filme bom na TV e tu quer ver o filme, ele tá bom, tá te chamando atenção, mas mesmo assim tu dorme? Mas você não consegue? É igual a pregação. Não é porque a pregação é chata ou o cara é chato ou não sei o quê. Até porque eu tento não ser isso, né? Eu procuro diversificar, eu conto muitas vezes uma história ou faço uma comparação, às vezes até engraçada, porque quando a pessoa ri, ela se abre. Né? Quando a pessoa fecha a cara, né? Quando ela ri, ela se aproxima e ela se abre para aquilo que você está falando. Então, eu procuro temperar essa mensagem. Então, se a pessoa às vezes cochila, eu sei que não é porque a mensagem está chata. Às vezes eu faço uma análise ali rapidinho. Não, será que eu não estou espichando demais? Ou como você diz no Rio Grande, enchendo linguiça, né? Que o cara já falou. E aí, a gente também se policia. Mas, normalmente, a pessoa é porque ela está cansada mesmo. Às vezes, uma carga emocional muito grande. As pessoas geralmente chegam... Algumas disseram assim, a igreja... evangélica é lugar de ex isso, ex aquilo outro. Eu não tenho vergonha de dizer que ali é lugar de ex-adúltero, ex-bandido, ex-drogado. Não tenho vergonha não, porque a vida, ela sempre te dá a oportunidade de recomeçar. Enquanto a vida, diz lá o texto sagrado, a esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Não adianta você dizer que é um leão, mas tu está morto, a vida está acabada. Mas o cara, não, eu sou o cara, eu sou isso, sou aquilo, mas por dentro, a hora que ele bota a cabecinha no travesseiro, só ele sabe a dor e o inferno que ele vive. Mas é melhor ser um cão vivo. Eu sempre digo lá na igreja, você pode estar, às vezes, vivendo uma vida de cão hoje, mas está vivo. Enquanto a vida, a esperança. Então, muitas pessoas nos procuram. Eu hoje encaminho muitas pessoas ao centro de recuperação. Hoje eu tenho a alegria de ter cooperadores na igreja que eram pessoas que dormiam na rua, que consumiam drogas fortíssimas. Esse é o melhor pagamento, né, pastor? A melhor coisa, você olhar, e aí tu poder olhar esse cara, tu ainda casar ele com uma menina bonita da igreja, e ele entrar com filhos lindos dentro da igreja, tu olhar para o cara e dizer, meu Deus, como é que eu te encontrei? Quantas pessoas assim a gente tem? Isso é o pagamento. São 25 anos que eu estou na cidade, e essa é a retribuição que a gente tem, sabe, de poder ver essas pessoas transformadas, restauradas. E a gente acaba desempenhando um papel também muito importante na sociedade. A própria sociedade não é satisfeita com pessoas dormindo nas ruas, com pessoas vivendo das drogas. Não é satisfeita, né? A sociedade quer ver pessoas bonitas, pessoas alegres, pessoas bem resolvidas, pessoas com sonhos e projetos, pessoas que estejam construindo alguma coisa. E muitas pessoas que chegam à igreja, elas chegam assim, destruídas, né? E muitas vezes cooperando com a destruição da vida de outros. Principalmente quem está no mundo das drogas, do alcoolismo, é assim, ela se destrói e acaba destruindo quem está ao seu redor, família, casamento. E a gente tem visto tanta coisa restaurada, e isso é o maior pagamento, isso é a maior recompensa que a gente tem. Então convido as pessoas para assistirem um programa aqui na RTV. Olha, você que está agora... Não, pastor. É na sua aqui. Aqui? A tua é um. Ah, então tá. Você não está acostumado a falar com câmera, né? Com câmera. Tá de sacanagem. Então, eu quero te convidar a estar assistindo a entrevista, assistindo esse programa, que é um programa que eu tenho assistido, mano, e tenho visto, assim, entrevistas de qualidade, pessoas que têm contribuído, pessoas que têm somado para o público que tem sido assíduo nessa sua programação. Então, seja você mais um. Esteja aqui com o Mano
Não, mas não Vai é ser para legal. convidar para ver o meu, é para convidar para ver o seu. Ah, mas eu já faço algo mais. Eu quero que convide para ver o seu programa. É depois, né, pô? Mas Todos os dias? Mas eu vou estar aqui, né? Todos os dias? Eu vou estar aqui também. Todos os dias. O nosso programa vai da meia-noite a 1. Agora vai ser da meia-noite à meia-noite e meia, né? Logo depois do seu programa. Então, eu creio que você já vendo do Mano, você já vai estar inspirado. Já entra para bem? também Já entra bem, receber pastor? Já o entra nosso bem? ali também a palavra de Deus. Pastor, obrigado pela presença. Satisfação, Que prazer alegria. recebê-lo. Para mim, uma honra. Olha, uma grande honra é ter você comigo todas as noites aqui no programa Humanos. E não esqueça de uma coisa, hein? Com salvação ou não, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.